Qual a religião de Jesus? Você já parou para pensar qual era a religião de Jesus? Essa pergunta pode parecer simples, mas carrega uma profundidade espiritual e histórica que pode transformar a forma como você enxerga a fé cristã e o próprio Filho de Deus. Um judeu entre judeus. Jesus nasceu em Belém. Viveu na Galileia. Cresceu em uma cultura profundamente moldada pelas tradições do judaísmo. Ele foi circuncidado ao 8º dia, Lucas 2:21, apresentado no templo, Lucas 2:22-24, frequentava sinagogas aos sábados, celebrava as festas judaicas como a Páscoa, Pessach, o Pentecostes, Shavuot, e os tabernáculos, Sukkot. Jesus lia a Torá. Conhecia os salmos. Citava os profetas com autoridade. Ele debatia com rabinos e mestres da lei. Sim, Jesus era judeu, em etnia, cultura e prática religiosa. Jesus fundou uma nova religião? Muita gente acredita que Jesus veio fundar o cristianismo. Mas isso não é exatamente o que vemos nas Escrituras. O próprio Cristo nunca disse: venham e criem uma nova religião. O que ele disse foi: segue-me. Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Mateus 5,17. Ele não anulou o que veio antes, ele revelou o sentido pleno de tudo que havia sido prometido. Seu ensino ia além das normas religiosas. Ele falava do coração, da essência da fé, da relação viva entre o homem e Deus. E por isso, Jesus frequentemente confrontava os líderes religiosos de sua época, mostrando que rituais vazios não transformam corações. E quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele nos mostrou que o reino de Deus é maior do que qualquer sistema religioso. Jesus não chamou ninguém a uma religião. Ele chamou todos ao reino. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Quando Jesus fala do reino, ele está falando de um governo eterno. Uma realidade espiritual que invade o presente. O reino de Deus não é um templo, nem uma denominação. É presença, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Jesus ensinava com autoridade. Curava com compaixão. Expulsava demônios com poder. Ele rompia barreiras religiosas para alcançar o perdido. Falava com samaritanos. Tocava leprosos, comia com pecadores. Porque a missão de Jesus não era restringir, mas libertar. Então, o que é o cristianismo? Após a morte e ressurreição de Jesus, seus discípulos começaram a pregar que ele era o Messias prometido. Esses seguidores, ainda judeus, continuavam indo às sinagogas e ao templo. Mas logo foram sendo rejeitados por proclamarem que Jesus era o Filho de Deus. Com o tempo, os discípulos começaram a ser conhecidos como cristãos, Atos 11:26. E o movimento que era judeu messiânico passou a ser chamado de cristianismo, e não como uma religião criada por Jesus, mas como uma resposta à sua vida, morte e ressurreição. O cristianismo é, portanto, o reflexo da vida e do ensino de Jesus. Mas Jesus não era cristão. Ele é o Cristo. A religião de Jesus era o amor. Se existe algo que define o modo de viver de Jesus, é o amor. Amor que não julga pelas aparências. Amor que acolhe, perdoa, cura, transforma. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:37-39. Jesus não veio para colocar rótulos. Ele veio para restaurar o relacionamento entre o homem e o Pai. Ele revelou que Deus não quer sacrifícios, mas corações rendidos. Então, qual era a religião de Jesus? Jesus era judeu, praticava o judaísmo. Ele não fundou uma nova religião.
Ele revelou o reino de Deus. Ele não pediu seguidores de uma doutrina, mas discípulos de vida. Ele não veio criar paredes, mas abrir caminhos. E agora? E você? Você está seguindo uma tradição ou está seguindo Jesus? Você está dentro de um sistema ou dentro do reino? Jesus te chama para além da religião. Ele te chama para uma vida transformada, uma fé real, um relacionamento eterno com o Pai. Se esse conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se no canal para mais mensagens transformadoras. Deixe seu like se você ama a verdade da palavra. Comente: quero seguir o reino, não só uma religião. Compartilhe com alguém que precisa entender o verdadeiro caminho de Jesus.